Olá, sejam bem-vindos a mais uma mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana. Como sempre, é um prazer contar com a presença de todos vocês nessa noite ao vivo aqui com a gente. Bom, hoje o nosso tema é o tempo do juízo final. Tema esse que já, por incrível que pareça, já estava agendado há cerca de um ano ou mais e fazia parte, então, nos nossos estudos, né, da nossa programação de estudos aqui que a gente trouxe nesse programa para vocês. Então, a gente dá as boas-vindas, agradece se vocês puderem acompanhar essa mesa, acompanhar o chat, participar do chat, também se inscreverem que ainda não é inscrito no nosso canal. Então, por favor, fique à vontade para receber sempre todos os nossos conteúdos. Bom, como eu já falei com vocês, essa mesa, então, ela já estava agendada para acontecer, então, agora, no mês de março, e ela encerra a nossa primeira temporada de mesas virtuais do site Espiritualidade Cotidiana. Então, com essa mesa, a gente finaliza um ciclo que a gente iniciou lá atrás, e todas as mesas estão disponíveis para vocês conferirem, assistirem quantas vezes quiserem no nosso canal no YouTube. Bom, sobre o tema de hoje, então, falar um pouquinho sobre o tempo do juízo final. Não sei quem viu o convite para essa mesa, mas lá eu já dei uma dica. A gente falou um pouquinho de como esse tema é abordado nas correntes da atualidade, correntes de pensamento, correntes religiosas, mas também como esse tema está lá no passado, está presente lá atrás, e a gente pode encontrar referências a uma época do juízo final, uma época do remate, uma época de limpeza. Algumas correntes falam em apocalipse, outras vão falar em fim dos tempos, né? Algumas correntes falam em fim do mundo, até que é uma denominação que a gente não utiliza por a gente não concordar com ela, né? Como vocês vão poder ver ao longo dessa mesa. Mas todos esses nomes, então, eles apontam para uma época prevista, então, no destino da humanidade, né? E é interessante pensar que se, por um lado, essas correntes do passado faziam referência a uma época de muitas dificuldades, hoje, olhando o tempo presente, a gente encontra condições e fatos que são muito parecidos com as épocas que eram descritas, então, nessas profecias, nessas correntes até religiosas do passado, ou mesmo revelações de pessoas comuns que deixaram aí registrados a sua percepção, a sua intuição, a sua previsão sobre o que poderia acontecer no futuro da humanidade em determinada época e por quê. Então, vou convidar vocês para iniciar essa mesa, alargando um pouquinho a percepção do momento presente que a gente tem agora, mas indo também pensando no que nos espera no futuro, como seria o tempo futuro, né? Onde é que nós estaríamos em relação a esse tempo do juízo final, que é o tema da nossa mesa, mas também voltar um pouquinho para o passado e tentar fazer uma visualização de uma linha do tempo um pouco maior. E nessa linha do tempo, como a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de evolução espiritual, a gente está falando de um tempo que atinge a humanidade em determinado grau de sua evolução espiritual, em determinado degrau, em determinado momento da sua maturação espiritual. E como a gente também sempre falou aqui nas nossas mesas, nós usamos sempre como base o estudo das leis da criação, a gente vai tentar trazer isso dentro de uma perspectiva natural de amadurecimento, onde a gente entende que houve um início, onde há um desenvolvimento e também a finais de ciclos, né? Finais de ciclos onde há remates, onde há tempo de maturação, tempo de amadurecimento ou tempo de colheita, onde já houve um tempo de plantio, então agora o fruto está maduro e que fruto é esse que nós colhemos, e também ciclos que também vão continuar para o futuro. Afinal, a natureza é cíclica. Bom, para iniciar essa mesa, então, eu chamo aqui o Mário Sérgio Antunes, que vai trazer a colaboração dele. Boa noite, Mário Sérgio. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Essa é a nossa última mesa dessa temporada, né? Mas esperemos, momento mais propício, acho que não poderia existir para uma mesa falando sobre juízo final, né?
Mas a primeira pergunta que alguém pode colocar é, puxa, mas já é o juízo final? Eu nem fui avisado de que ia acontecer esse juízo final, né? Parece que aconteceu tudo tão rápido. Então, para evitar esse tipo de pergunta, e explicar, na verdade, esse tipo de pergunta, eu queria trazer um pouco da história do ser humano na criação, né? Que eu acho que é interessante da gente colocar sempre as coisas no seu devido tempo, né? Na linha de tempo das coisas, que as coisas não são só uma foto, né? Então, tudo começa muito lá atrás, né? Um pouquinho que a Carolina caiu aqui. Tudo começa muito lá atrás, há milhares, um tempo talvez até bem difícil da gente imaginar, né, com os primeiros germes espirituais lá no reino espiritual. A gente pode subir, fazer um negócio bem alto aí, ir lá para o reino espiritual. Na base do reino espiritual ficam germes espirituais, e esses germes, num determinado grau de maturação, ansiavam pela autoconscientização, para o desenvolvimento. Só que lá no reino espiritual, esses germes não tinham condições de se desenvolver por si próprios. E eles não podiam ir para cima, então eles só tinham a opção de ir para baixo. Então eles mergulharam nas materialidades, na criação material, para poder se desenvolver. Então esse é o nosso quadro geral, né? Nós, como os primeiros germes espirituais lá em cima, no reino espiritual, descemos. E aí, por isso que sempre se fala de um plantio, de uma colheita, né? Porque quem olhasse lá de cima ia ver aqueles germezinhos, aquelas sementes mergulhando num campo um campo arado ali propício para o desenvolvimento desses germes, né? E todo germe, toda semente tem que ser colocada num campo para poder, num lugar para poder ser desenvolvido, né? E esse local é a Terra. Então, durante essa trajetória desses germes, ou um pouco antes até, eu não vou saber delimitar datas e tempos, né? Os enteais, os seres da natureza, como a gente já falou numa das nossas mesas aqui, prepararam com todo amor e diligência a Terra para receber esses germes espirituais, né? Então, num determinado momento de maturação da Terra, né, os primeiros germes espirituais encarnaram aqui na Terra. Deixaram os pais que eram os babais, né, como que esse é o nome que a gente conhece através do livro de Rosales von Sass, Os Primeiros Seres Humanos, é sobre ele que eu estou falando, inclusive, fazendo um pequeno resumo aqui do que ele descreve, né? Eles encarnam, então, nesses corpos, né, e começa, então, a trajetória do ser humano aqui na Terra, né? E quanto tempo isso já faz? 3 milhões de anos, né? Então, tem muito Matusalém por aí, né? 3 milhões de anos é um bocado de tempo. Esses, obviamente, foram os primeiros germes que encarnaram e começaram a se desenvolver para se tornar um espírito humano autoconsciente, né? Então, esse é o caminho. E com as encarnações, né, várias levas de espíritos humanos chegaram, né? E no processo todo, a ideia, o plano original era que, no máximo, 10 encarnações seriam suficientes para que os seres humanos voltassem, os espíritos humanos se desenvolvessem, se tornassem autoconscientes e fossem úteis na criação e voltassem para o reino espiritual. Mas algumas coisas aconteceram nesse caminho, a gente até já falou numa das nossas bagagens de alma, que é a questão do pecado original e do pecado hereditário, que fez com que esse caminho fosse quebrado e, ao invés da maioria voltar, essas levas indo e vindo, retornando para o espiritual, ficou se concentrando aqui e chegou à situação que nós temos hoje de bilhões de seres humanos aqui na Terra, né? Então, esse é o quadro que a gente tem. E esse final de tempo que a gente vive é o final desses 3 milhões de anos que foi dado aos espíritos humanos para se desenvolver aqui nas matérias, né? Então, eu gostaria só de trazer esse caso, e aí a gente desemboca efetivamente no tema da nossa mesa, que é o juízo final. Obrigada, Mário Sérgio. Então, queria chamar aqui Maximiliano. Como é que você vê essa questão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Então, o Mário trouxe aí uma perspectiva geral de... Ai, parece que
que esse foi esse processo de evolução aí do ser humano, né? E ele trouxe justamente essa perspectiva do tempo, de que tem esse processo de desenvolvimento, né? E só que também existe um ponto aí que todo o plano de desenvolvimento do ser humano e também daquilo que é material chega a um ponto de solução. E a matéria chega a esse ponto de solução também, né? Então, o processo, o que seria o juízo propriamente, né? O juízo é um processo totalmente natural. Esse processo nada mais é do que uma irradiação que provém da luz para fazer com que as coisas venham com movimento intensificado para que elas, naturalmente, elas tragam aquilo que elas precisam vir à tona, né? Ou seja, aquilo que está parado, aquilo que está torcido, que está fora do movimento da lei natural, vem à tona para que aquilo lá se volte ao movimento natural, né? Então, aquilo que está em movimento, aquilo que provém um movimento natural, que está de acordo com a lei da criação, ele é fortificado com essa irradiação, com essa força. Aquilo que está torcido, aquilo que não está dentro da engrenagem de acordo com essa vibração, ele é julgado no que diz as próprias profecias, né? Pessoal, tudo aquilo que é morto vem à tona para que se julgue, né? Ou seja, não é aquilo que o que diz a profecia da ressurreição dos mortos, mas sim a ressurreição daquilo que é morto, aquilo que está fora das leis, né? Aquilo que está parado, né? Dentro do movimento natural. Então, eu pensei assim, mais ou menos uma ideia, pense numa panela de água num fogão, né? Se você está com aquele fogo bem baixo, ela naturalmente não tem, ela tem você começa a ver aquelas bolinhas de ebulição, mas ela não borbulha, né? O fogo está brando, né? De repente, quando você intensifica o fogo, aquela água cria um movimento mais intenso e aí forma o vapor, né? Então, basicamente, essa irradiação que vem da luz nada mais é do que essa força, essa pressão aumentada aí, esse calor intenso, que faz com que tudo entre em ebulição, né? Entre em movimento, e aquilo que está em movimento automaticamente vem à tona. Então, é muito comum a gente ver, né, nos dias de hoje também, que tudo vem à tona, todas as coisas aparecem, né? Nada se esconde mais, né? E é uma característica do juízo, porque todo o movimento fica mais acelerado, todas as coisas entram num processo de vivificação, né? Então nada fica escondido, aquilo que as pessoas, então tudo que está no íntimo das pessoas acaba vindo à tona para que se mostre, para que as pessoas se mostrem como elas são, para que a pessoa também consiga verificar quais são os seus erros e a partir daí também ela consiga se corrigir, se polir, né? Essa que é o intuito do juízo também, né? Fazer que a pessoa consiga amadurecer nesse processo como um último auxílio da luz para o ser humano, né? Então, eu só dei esse panorama assim do que é o juízo, vou passar a palavra para o próximo aí para poder desenvolver um pouquinho mais a ideia. Nós temos a questão das profecias, se a Ana Luísa quiser avançar um pouquinho mais nesse assunto. É isso. Oi, Ana Luísa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos da mesa, boa noite aos amigos que estão nos assistindo, que porventura vinham a nos assistir, né? Eu gostei muito desse apanhado geral que o Mário deu, e agora esse desenvolvimento que o Max fez desse apanhado, né? Essa questão do como se processa esse juízo final, né? Como se processa esse retorno, essa ebulição, para que tudo venha à tona, tudo se intensifique para esse amadurecimento. E eu gostaria de falar um pouquinho na questão das profecias, né? Porque a humanidade toda não ficou desassistida, apesar de buscar caminhos errados, apesar de ter desvirtuado o seu caminho e não se manteve, né, dentro das leis da criação, como ela deveria se manter para desenvolver essa semente de forma certa, frutificar, amadurecer. Apesar disso, sempre houve auxílios, advertências para essa humanidade, para que ela pudesse retornar esse caminho.
Então, nós conhecemos inúmeras profecias, eu não vou me detalhar aqui, porque senão fica muito amplo o assunto, né? Mas alguns são bem conhecidos, como Sibila de Cumas, como Nostradamus, que apesar de ser um pouco confusa a forma como ele colocava, mas até hoje, quando algum acontecimento maior acontece aqui na nossa matéria, nesses momentos que estamos vivendo, sempre alguém lembra que Nostradamus disse alguma coisa, né? E nós tivemos também, na época da Grande Pirâmide, né, tem a construção da Grande Pirâmide, com a esfinge, querendo dizer que precisa decifrado todos os enigmas que estão dentro da Grande Pirâmide. Eu recomendo o livro de Rosélis Gonçalves, A Grande Pirâmide, Revela Seu Segredo. E lá já se falava e preparava o ser humano, a pirâmide é um monumento vivo, né? É uma pedra viva, que vai nos mostrando todo um caminhar da humanidade até uma decadência muito grande, né? Uma decadência espiritual muito grande. Então, antes de Cristo, inúmeras profecias foram colocadas, advertências, e depois de Cristo também, né? E culminou tudo isso com a vinda de Jesus, o Filho de Deus, à Terra. Veio numa situação emergencial para ainda poder auxiliar as criaturas humanas, por poucos que ainda ansiavam por isso, e já era muito difícil, né, por esses poucos ainda conseguirem ir avante devido a toda uma pressão contrária que existia, né? E após Cristo, continuou vindo advertências, nós sabemos de algumas, a humanidade tem conhecimento de vários, né? Inclusive sobre Fátima, né? Sobre a terceira mensagem de Fátima, que até hoje muitos historiadores, volta e meia, falam sobre isso. Enfim, no livro do Juízo Final, também de Rosélis Gonçalves, ela se aprofunda nesse tema. Eu recomendo, porque quem tiver interesse maior em se aprofundar, em entender todo esse processo humano, vai conseguir entender, com certeza. E todas essas profecias, todas essas advertências relatavam sobre uma época de juízo final, como a Carol falou, né? Todas levam para isso, para alertar, para advertir o ser humano, para que voltasse ao seu caminho, para que libertasse de novo a sua intuição, que se esforçasse com a sua intuição, entendesse que o raciocínio é apenas uma ferramenta e não pode ser o dominador, porque ele é ligado à matéria, ele é um instrumento de matéria. Então, ele tem limitações. E o que está ligado às leis da criação, só o espírito pode absorver, porque ele é feito por essas leis, né? Foi criado através de todo esse processo. E todas falam sobre isso. Não há uma religião que não saiba, não tenha conhecimento do juízo final. E, assim, para fechar um pouco agora o tema, né, a minha fala, a gente percebe, né, que no mundo de hoje as pessoas estão sentindo essa mudança, essa diferença. Lembrando que cada um de nós, toda a humanidade, já passou por aqui inúmeras vezes, como disse o Mário, né? E cada um de nós pode ter vivido num momento desse, passado por calamidades em determinados povos, vivenciado muitos momentos, podem ter estado aqui em tantas épocas de preparadores de caminhos, na época de Jesus, na época da pirâmide, tudo isso está em nossa alma, né? Está gravado fortemente em cada ser humano. Por isso, eu acho que aquele que ainda tem um anseio, aquele que ainda não está totalmente embotado no seu espírito, sente fortemente essa aflição, angústias, como algo que está chamando a atenção dele cada vez mais para que ele desperte. E nada mais do que o mundo atual para isso, né? O mundo atual está nos mostrando muito isso. Acredito que o Roberto possa dar essa noção para nós de tantos acontecimentos que ultimamente, nesse processo todo de juízo final, vem ocorrendo. Então, minha fala fica no momento por aqui. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todos os colegas da mesa e todos que nos estão assistindo e que vão assistir ainda também. Bem,
eu queria apenas complementar o que a Ana falou. Ela falou das profecias. Enquanto ela estava falando das profecias, eu lembrei da profecia de Fátima, que é transcrita pela escritora Rosélia Fonsás, no livro do Juízo, e ela cita outras passagens dessa profecia que eu acho que seria bom falar aqui. Quem está vendo deve estar pensando, esse pessoal não vai falar de coronavírus? Né? Vou falar de coronavírus, mas antes eu queria falar dessa profecia, que diz o seguinte, isso a escritora Rosélia Fonsás trazendo para a gente aqui. Nas mensagens de Fátima, a luminosa senhora também falou de um fenômeno celeste. E aí se diz, quando numa noite uma grande e desconhecida luz aparecer no céu, então isso será um sinal de Deus chamando a atenção dos seres humanos que, com o início da Segunda Guerra Mundial, o juízo final já estará em curso. A luz da qual a senhora havia falado foi visível realmente em toda a Europa. Tratava-se de uma espécie de aurora boreal que se tornou visível na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938. Esse foi um fenômeno espantoso. Essa aurora pegou toda a Europa, parte da África, as Américas, uma aurora cheia de cores se movimentando. Quer dizer, todo mundo que viu essa aurora podia perceber que não se tratava de um acontecimento normal, comum. Tá? Quem tiver interesse, procura a aurora boreal de 25 de janeiro de 38, que tem um monte de coisa aí na internet. Tá? Eu só fiquei com vontade, viu, Ana, de resgatar esse assunto aí, quando você falou aí das profecias. Bom, a gente optou por não ficar falando desse assunto de coronavírus, porque o assunto juízo final é muito amplo. E o coronavírus, esse efeito do coronavírus, na verdade, ele é um recrudescimento dos efeitos do juízo. Tá? Ele é uma exacerbação dos efeitos do juízo. Mas o que eu queria deixar aqui bem claro é o seguinte, o juízo final, ele se efetiva como um incremento de acontecimentos, tanto em âmbito externo como interno também. Tá? Isso tem sua razão de ser. O amor divino atua para que as pessoas despertem nessa época, ainda em tempo de se modificarem. Então, esses acontecimentos vão crescendo, vão crescendo. Coronavírus, essa crise econômica que parece que está vindo aí, é mais um efeito, é uma exacerbação. Mas terremotos continuam acontecendo, erupções, inundações, incêndios. Eu lembro da Austrália, vocês viram, há pouco tempo atrás, a Austrália teve os maiores incêndios desde que o país existe. No ano passado, Moçambique foi atingido por um furacão que mudou a geografia do país. Nesse momento, há nuvens de gafanhoto dizimando as plantações da Etiópia, do Quênia, da Somália. A fome está graçando lá, naquela parte do continente africano. Tá? Então, isso sem falar de guerras, revoluções, atentados, e o que vai no indivíduo também, né? Medo, depressão e todas essas coisas. Então, o que eu queria deixar assim, bem claro é que o juízo é um conjunto de acontecimentos que vão se intensificando e há uma razão de ser para isso. Tá? E é importante que as pessoas aproveitem esse momento. Tá? Aproveitar no sentido certo. Né? Deixe falar a sua intuição. O Max ainda vai falar sobre isso, da importância da gente deixar falar o coração ao invés do cérebro para saber como a gente deve atuar nessa época. Tá? E eu trouxe só um exemplo aqui de como as coisas estão assim se avolumando, porque muita gente eu sei que vai dizer, não, mas isso sempre aconteceu, epidemia sempre teve, terremoto sempre teve, é a tecnologia que faz a gente imaginar que essas coisas estão aumentando. Não é verdade. Falso. Os acontecimentos estão se avolumando num ritmo crescente, tanto em quantidade como em intensidade. Então, eu peguei um exemplo aqui da Bíblia, tá? Que é um terremoto, que ocorreu há muito tempo atrás, e o profeta Zacarias relatou isso no livro dele, que foi escrito entre 520 e 518 a.C. Aí, então, lá no capítulo 14, versículo 15, o profeta Zacarias diz o seguinte:
fugireis como na ocasião do terremoto do tempo de Osias, rei de Judá. Tá? Ou seja, ele alude a um terremoto que ocorreu no tempo de Osias, que reinou em 783 a.C., tá? Ou seja, 200 anos antes. Tá? Então, terremotos assim intensos eram algo tão extraordinário, tão raro, que servia de marcos temporais naquela época. Tá? O historiador Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus, ele fala, né, que ocorreu um terremoto em 31 a.C., no Vale do Rio Jordão, que fez muitos estragos. Então, a gente vê que naquela época terremotos eram acontecimentos raros, assim como outros eventos da natureza. E agora são rotineiros. Tá? E a gente passa por isso sem se aperceber. O Mário perguntou para mim, mas a gente poderia fazer um paralelo na época de hoje? Aí eu fui dar uma olhada, peguei só os terremotos de Richter 7, escala Richter 7, que são terremotos muito intensos e causam grandes danos dependendo da profundidade do epicentro. No ano passado ocorreram mais de 100 no mundo todo. Terremotos de menor grau, então, são milhares, dezenas de milhares. Então, eu reitero, reforço, todas essas coisas existem, estão acontecendo para que o ser humano desperte espiritualmente ainda em tempo. O coronavírus é um aumento, né, do volume do som desses despertadores, que por trás dele está o amor, é salvar. Tá? É isso, Carol, meu recado por enquanto. Né, Roberto? Oi, Mário, desculpa. A Terra está tremendo, né? Mas uma coisa que você falou interessante, Roberto, é que, assim, que é muito também comum nas pessoas acharem que o juízo final ocorre num dia só, vai ocorrer 24 horas, né? Um dia resolve tudo, acontece tudo, tem uma limpa, ou acontece que a humanidade vai ser exterminada, então, assim, e não é um processo de um dia. Não é, mas foi bom você lembrar isso, Max, porque a ideia que se tem isso é, novamente, uma interpretação literal da Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada literalmente. Está cheia de alegorias e metáforas lá. E o processo do juízo passado para a humanidade, lá em 200 anos depois de Cristo, com o recebimento do texto do Apocalipse, foi em forma de imagens, porque de outra maneira as pessoas não iam entender. Então, a ideia do juiz, né, separando os cabritos e os cordeiros de um lado para o outro, é uma ideia alegórica de um processo que, na realidade, se estende por décadas. Sim. Nós, atualmente, estamos na última fase do juízo, mas ele vem se estendendo há muito tempo. Tá? Então, foi muito bom você ter lembrado isso, porque não é verdadeiro que o juízo vai se dar num dia. Isso não ocorre. Nós já estamos vivenciando o juízo há muito tempo e estamos na última fase. Mesmo porque o ser humano precisa desse período justamente para refletir e tudo mais. Se acontece tudo um dia só, como é que a pessoa consegue olhar para si e verificar o que ela pode melhorar? Não haveria justiça, não haveria justiça se fosse exatamente. Na verdade, é um auxílio ter um tempo, né, para você, logicamente que vem o sofrimento e tudo mais, porque, na verdade, tudo que o ser humano vai receber faz parte da lei da reciprocidade, tem uma colheita aí também que precisa ser verificada, né? A lei atua de qualquer forma, né? Então, naquele momento que eu falei no começo lá, que existe uma aceleração do processo com a pressão, a lei, na verdade, ela não muda, só intensifica, né? Então, a lei é a mesma. Então, da mesma forma que a lei da reciprocidade age todo momento, no juízo, ela vai só intensificar esse processo. E aí, o ser humano precisa olhar para si para ver, o que eu estou fazendo, o que vai para frente e tudo mais. Eu acho que o Calil vai até abordar um pouquinho disso aí também. Diga, Carol, você está sem som aí. Calil. A Carol vai chamar o Calil. Bem, não, eu posso me chamar também na conversa. Eu sou o Calil, chamando o Calil, sem problemas. Eu vi que a Carol estava concentrada ali, pensando nessas coisas também, porque, afinal de contas, o juízo vale para todo mundo e todo mundo tem que parar para pensar um pouco no que vem para si e na oportunidade que tem para constatar as coisas. Então, eu aproveito aqui, primeiro, o gancho que o Maximiliano trouxe, da questão de tudo da construção humana sendo chacoalhada nesse período de intensificação de forças, porque a gente começa a perceber o quão falível é a construção humana, né? Que você não pode contar puramente com esses elementos externos para você conseguir adquirir paz interior, porque tudo vai ser sacudido
e tudo vai ser colocado à prova. Eu acho que quem não sente isso provavelmente não está escutando esses estímulos exteriores, né? Muitas vezes, inclusive, contraditórios, que deixam as pessoas simplesmente perdidas e tira o chão de todo mundo. E o segundo ponto que eu queria usar aqui como gancho é do ponto que o Roberto trouxe, do momento de transformação interior do ser humano, né? Que, afinal de contas, também como o Mário trouxe, do germe espiritual entrando na criação, a ideia dele é que ele amadureça. Então, eu estava olhando aqui na obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, na dissertação A Força Sexual em Sua Significação para a Ascensão Espiritual, tem um trecho aqui, bem pequenininho, que eu vou ler aqui, que consegue trazer e sumarizar isso daí, essa importância, né? Eu indico, mais uma vez, que toda a vida na criação consiste de duas espécies, a autoconsciente e a inconsciente. Somente ao transformar-se consciente, forma-se também a imagem do Criador, que compreendemos como sendo a forma humana. O amoldamento processa-se uniforme e concomitantemente com a conscientização. Então faz parte desse processo do ser humano passar a ser consciente dele mesmo, e das coisas, e do propósito, do porquê das coisas. Quando o ser humano começa a despertar, quando a gente começa a se entender como pessoa mesmo, como adulto, como alguém que atua na vida, você também procura o propósito das coisas, e o porquê das coisas, por que isso, por que aquilo, até você chegar mas do porquê da minha vida, né? Do porquê da minha vida ser assim. E esse processo, eu acho que ele faz parte desse questionamento conforme você toma a autoconsciência. E se amadurece sempre com o vivenciar, porque afinal de contas é quando você põe as coisas em prática é que você consegue entender do que se trata cada coisa. Até então, tudo não passa de uma grande ideia ou de uma ideia interessante, mas é com a vivência que a coisa vai se consolidando dentro de você mesmo, né? Por suas obras o conhecereis, e você acaba se conhecendo também a partir das suas próprias obras. Então, eu acho que esse é o momento realmente de ir se conhecendo a partir das próprias obras, do que veio e do que também você está fazendo e do que você consegue ir trazendo de novidade na sua vida. Então, para que se possa transformar positivamente pelo sofrimento, é preciso saber equilibrar os dois elementos dessa equação, o de aceitação do sofrimento como sendo cabível e da percepção da oportunidade de aprimoramento pelo sofrimento, ao enfrentar esse sofrimento com a oportunidade de amadurecimento, ao invés de uma punição bruta de um ser ali que é perdidamente pecador, né? Então, eu entendo que é importante conseguir equilibrar essas coisas para você ter a justiça sempre equilibrada com o amor, para que você possa ir para frente e não simplesmente afundar, nem afundar porque você não está permanecendo no erro, e também nem se afundar porque simplesmente você desiste de tentar fazer as coisas, né? Então, essa transformação do ser humano, ele envolve obedecer às leis da criação para que a gente possa aproveitar a correnteza para se ampliar o esforço que a gente faz. Mas é de pouco valor e eu entendo, né, pelo menos que é de pouco valor a gente prescrever um passo a passo de como é que a gente faz isso, porque cada caso de pessoa varia de cada caso. Cada desafio que se encontra, cada pessoa encontra, é referente de coisas que ela já passou por outros momentos, então é muito específico de cada um. Então, você quer falar alguma coisa, Carol? Eu quero. Eu queria trazer um ponto que você trouxe e que foi me falado essa semana. Eu achei interessantíssimo, porque ele me abriu uma janela de possibilidades. E a pergunta que me fizeram foi bem simples, foi relacionado ao momento que nós estamos vivendo agora, mas ele se aplica para essa época, que é a época do juízo final. Que foi a seguinte pergunta: como tirar proveito disso tudo, né? Porque diante dos acontecimentos que não tem data para chegar, a realidade para cada um pode se modificar da noite para o dia, e todo mundo que está mais ou menos consciente está bem ciente disso. Como tirar proveito, então, dos acontecimentos diante dessa consciência que vai surgindo, e conforme ela vai surgindo, ela causa efeitos diferenciados. Para alguns, essa consciência vai aparecer de chofre. E é nesse momento que a gente vê as pessoas perdendo o chão, as pessoas se agarrando desesperadamente em estruturas que elas consideravam confiáveis, na economia, nos bancos, na ciência, e quando elas veem que essas instituições não têm resposta mais para os problemas humanos, então elas se veem sem chão,
E diante disso, muitas pessoas, elas podem ficar assombradas pelo medo, né? O medo, ele é um sintoma da nossa época, né? O medo natural, ele existe para te prevenir do perigo, para te indicar que há algo errado ali na frente, né? Mas, de certa forma, a gente corre o risco também, se a gente não estiver em busca de uma melhoria, em busca de uma consciência, de a gente ser simplesmente devorado pelo medo. E quando a gente é devorado pelo medo, então a gente não tira proveito dessa situação, né? Então, a pergunta que me foi feita é como tirar proveito dessa situação, né? Como utilizar a época que está acontecendo para que a gente desperte, para que a gente se utilize disso. E um exemplo que eu sempre me intrigou muito, é muito simples, né? E eu já vou contar para vocês, mas agora eu me lembrei de uma coisa, né? Que alguém falou aqui que tem essa concepção de que o juízo, ele acontece num dia só, né? E também tem aquela expressão que é o dia do julgamento, né? O dia do juízo final, né? E também tem essa questão do juiz, né? E muitas pessoas, elas acham que elas vai chegar alguém arbitrariamente, né? E vai, então, julgar cada um de nós, né? Vai descer alguém aqui no meio de nós e vai julgar. As pessoas não têm clareza, então, sobre o que seria isso, porque se perdeu a conexão com a naturalidade dos acontecimentos. E o juiz, ele é um acontecimento natural, ligado às leis da criação, e ele se processa de forma natural e automática para muitos, para todos, para cada um de nós. Então, quando a gente se percebe nessa época, que é uma época de pressão aumentada, já é ele atuando, já é essa força desse período onde as leis da criação caminham para a época de amadurecimento dos espíritos humanos aqui nessa Terra, que encarnaram para amadurecer. Então, essa pressão, ela é a efetivação natural desse processo, não vai aparecer um juiz na frente de cada um e julgar, enfim, cada um pessoalmente, né? Então, é um processo que acontece, ele leva um pouco de tempo, mas ele acontece em velocidades diferentes para cada um, em épocas diferentes para cada um, mas de forma natural. Mas e como eu, de novo, eu tiro proveito disso? Eu lembro muito de um exemplo que eu vi muito na culinária, onde alguns processos de fermentação, eles levavam a dois caminhos para um alimento, né? Para alguns alimentos, o processo de fermentação, ele leva ao apodrecimento. E para outros alimentos, dependendo de como é feito esse processo de fermentação, ele leva, então, o quê? A uma transformação, até uma elevação daquela substância em uma substância de qualidade superior. Acontece assim com o pão, com a farinha, com o vinho, acontece assim com o iogurte, acontece assim... É um exemplo, acho que mais próximo para muita gente, pelo menos que gosta de cozinhar, que vê isso acontecendo bem diante dos nossos olhos, né? E o que está acontecendo ali? Ali está acontecendo um processo de uma lei natural atuando na matéria, num alimento, durante algum período de tempo. Fazendo um paralelo com o juízo, o que está acontecendo? Nós somos essa matéria-prima, só que nós estamos numa pressão. E essa pressão, assim como quando você ferve água numa pressão diferenciada, a água responde diferente, nós então somos o quê? Alimentos, massas, misturas, né, que estão sob uma pressão. Então, o nosso processo de fermentação, ele está sendo acelerado. E o que vai sair desse processo de fermentação pode ser um apodrecimento ou pode ser uma elevação, dependendo da qualidade daquilo que está nessa mistura, né? Ou seja, a gente sabe muito bem que uma mistura com determinadas características exposta a determinadas condições atmosféricas, ela pode reagir diferente. Então, quando a gente se percebe nessa panelinha, essa pressão atuando sobre a gente, então é hora de ter protagonismo. É preciso vencer o medo, é preciso ter protagonismo interior, tomando decisões, tentando buscar o despertar espiritual, tentando buscar a clareza daquilo que está acontecendo dentro de você. Então, o juízo para cada um é diferente. Tem pessoas que estão bem nessa época de quarentena, tem pessoas que não estão bem.
essa época pode passar, outras coisas podem acontecer, então é importante analisar sempre o que está acontecendo com você no momento. É a partir sempre daquilo que está mais próximo de nós e acontecendo com a gente, contato direto com a gente, que a gente pode, então, tomar a vida nas próprias mãos, né? Tomar as rédeas da vida, e então começar a de fato, se movimentar e colocar movimento interior no que nós estamos fazendo aqui. Quem gostaria de complementar, Roberto? Pronto, liguei meu microfone aqui. Eu só queria reiterar a ideia de que as explicações que tem na Bíblia e outros livros das grandes religiões, quando falam de juízo final, são alegorias. Então, na Bíblia fala o dia do juízo, o dia da ira, fala que a gente vai ficar diante do trono do juiz, né? O Corão também fala do juízo final. No zoroastrismo, fala que a pessoa vai ter uma balança onde vai pesar os atos bons e os atos maus e tudo. Tudo isso são alegorias, porque essas pessoas não teriam, naquela época, uma concepção, uma maturidade para entender o processo como ele é, né? Então, eu insisto, não se atentem à parte literal desses escritos religiosos, que tem grande proveito desde que a gente use a intuição para poder assimilar e tirar proveito para a gente, né? E a Carol falou de como a gente deve se portar. Muita gente pensa em oração, perfeitamente válido, desde que ela seja feita com o coração. Oração com o coração. Ou seja, a oração tem que ser intuída, né? Repetir palavras prontas, tá? Não tem valor, a não ser que a alma esteja orando antes. Aí sim. Aí você pode até receber uma ajuda, um auxílio de como deve se portar nessa época, né? Ouça a sua intuição, que é a voz do Espírito, e quem sentir necessidade, quem sentir vontade de orar, que ore, mas com o coração, sem fórmulas prontas, né? Sinta, ore por dentro, e aí a oração tem valor e o auxílio vem. Era isso que eu queria complementar, Carol. Quem gostaria, então, Mário Sérgio? Mário Sérgio, depois Calil complementa. Eu acho que um aspecto importante que as pessoas poderiam perguntar é, mas por que precisa de um juízo final, afinal, né? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente. E aí eu volto à minha linha de tempo ali do livro dos primeiros seres humanos, que lá já, no meio desse desenvolvimento do ser humano, aí desses 3 milhões de anos que eu falei, tá? Talvez há 1 milhão e tantos de anos atrás, o ser humano recebeu como presente a joia da matéria. Que joia era essa? O raciocínio. Que até então, os seres humanos viviam de forma intuitiva, ou seja, eles tinham uma intuição espiritual da alma e executavam. E viviam como crianças quase, né? Viviam alegres ali, sem muito problema. E com o surgimento do raciocínio, né, veio para eles uma forma diferente de atuar na matéria. Então, o raciocínio chegou num determinado momento. E esse conhecimento é um conhecimento que a gente só encontra, pelo menos até onde eu sei, na literatura da Ordem do Grau na Terra, na Mensagem do Grau e nos livros de Roselius von Sass. É um conhecimento que você não vai encontrar, provavelmente, em outra literatura, pelo menos que eu conheça, tá? E é uma coisa curiosa, porque para todo mundo, talvez a ideia de que o raciocínio já exista desde os primeiros seres humanos lá, né? Ou seja, depois que não é mais macaco, é ser humano, a gente já tem o raciocínio, mas não é verdade. O raciocínio foi alguma coisa obtida, né? Um presente que o ser humano recebeu já da segunda metade do desenvolvimento da humanidade, né? E naquela época ali que o pessoal começou a se embevecer com o raciocínio, né? Tinham muitas mulheres que eram sábias na época, e as pessoas ouviam essas mulheres sábias, e elas alertavam, falavam, olha, assim como o martelo, né, a faca é uma ferramenta que ajuda você a obter um fim, o raciocínio também é uma ferramenta. Ele tem a mesma função da faca, do martelo. Ele é uma ferramenta com um fim. Mas quem tem que mandar é o espírito, né? E não ele. Então, elas alertavam os seres humanos, já naquela época, mais de 1 milhão de anos atrás, sobre essa questão do raciocínio.
E num determinado momento, para frente na história da humanidade, muitas pessoas se deixaram levar, passaram a ouvir mais um raciocínio do que a própria intuição, do que a voz do espírito. E aí é que a coisa se degringolou, e aí o caminho, que era um caminho bonito e florido, em direção ao reino espiritual, se passou a ser um caminho para o inferno cheio de espinhos, né? E chegamos no ponto que chegamos. Okay? Sim, inclusive dá para também se entender essa questão do ser humano ficar assim encantado pelo raciocínio, porque ele representa a capacidade de conseguir moldar a matéria, de se colocar as forças da natureza à disposição da vontade humana. Então, você olhando, observando a história, observando também como a humanidade se porta hoje em dia, é possível perceber isso, sim. Então, eu queria pegar também agora um gancho com o que a Carol comentou, de que cada caso é um caso do ser humano, e como ele deve enfrentar essas coisas. Ela trouxe a pergunta, também trouxe a resposta, né? Eu acredito também que dá para complementar essa resposta até com uma citação bíblica, né, de quando o mal lhe atingir, você oferecer a outra face, né? De você, novamente, não é a questão de você simplesmente achar que tem que apanhar, mas é a questão de você entender que o que vem de sofrimento para você, ele tem um propósito. Então, e como o sofrimento vem em decorrente de decisões que se tomam com o livre-arbítrio através de muitas vidas, cada sofrimento vai ser diferente para cada um. E a transformação que o sofrimento vem para trazer para cada um é muito específica, no ponto onde você errou. Então, é uma coisa muito sua, é por isso que eu entendo que não compete, de um modo geral, ficar fazendo muito juízo de valor de quando o outro se esborracha, assim, porque o tombo de cada um é de cada um, né? Mesmo porque, como sempre se fala, né, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então, a trajetória de cada um é muito específica. E é tão específica a trajetória de cada um que esse processo de cura, de mudança, de transformação também é muito específico. E eu me deparei com essa imprescritibilidade da transformação interior já quando eu estava lendo recentemente um livro de psicanálise, de um autor chamado J.D. Nasio, que é psicalista e psiquiatra, com 25 livros publicados e 30 anos de ensino em Sorbonne, e se eu não me engano, acho que ele, na época que ele escreveu esse livro, que é um livro recente, acho que ele já tinha uns 50 anos de experiência de atendimento psicanalítico de pessoas. E no livro dele, sim, a psicanálise cura, no capítulo A Cura Continua a Ser um Enigma, ele tem um trecho muito interessante, que ele diz assim: podemos dizê-lo sem hesitar, para nós, analistas, o advento da cura continua a ser um enigma. Toda a teoria psicanalítica não é mais que um imenso esforço de responder à pergunta que todo psicanalista se coloca depois do último encontro com um paciente que finalmente se viu livre de seu sofrimento. Essa pergunta que nos fazemos depois do último aperto de mão e depois que a porta se fecha atrás daquela pessoa que deixou de ser nosso paciente é a seguinte: o que ocorreu para fazer com que esteja bem agora? Ao final de cada terapia bem-sucedida, faço-me sempre a mesma pergunta e nunca consigo responder claramente a ela. De modo que o melhor lema que um psicanalista pode adotar se inspira no célebre adágio de Ambroise Paré: eu o tratei, Deus o curou. Então, se você consegue utilizar das leis da criação, se você se coloca em conformidade das leis da criação, ao perceber o sofrimento que você tem como uma oportunidade de se transformar e mudar o seu comportamento, para que você deixe de ser prejudicado pelas circunstâncias, para passar a conseguir atravessar por elas com sucesso, você está no caminho certo. E essa transformação vai ser uma coisa muito própria sua, e eu achei bem interessante, né, por conta disso. E acho que basicamente esse era o ponto que eu queria trazer de como oportunidade de transformação interna do ser humano nesse período. E só uma complementação também, Calil, você falou, só para pontuar, é que você comentou que cada um passa por um momento diferente, e o juízo, nós estamos vivendo nesse processo, mas o juízo, cada um passa por um determinado momento e determinado tempo, não é todo mundo ao mesmo tempo, né?
São momentos diferentes. Para aquela pessoa específica, chega aquele momento e ela, a partir daquele ponto, ela tem esse processo que ela tem que passar, né? E ela vai aprender, ela tem o sofrimento dela. Então, também você tem a questão de julgamento que as pessoas às vezes colocam, né? Por que ela está passando por isso? Aquilo, às vezes, é importante para ela, né? Então, esse momento dela, ela precisa passar. E muitas vezes a pessoa está em determinado sofrimento, mas a partir daquilo ela rebrota, né? Traz uma ascensão em cima daquilo lá, que às vezes a pessoa está julgando por ela estar passando por aquele processo, mas na verdade aquele processo está trazendo para ela uma ascensão. Então é uma coisa que cada um é seu momento, entendeu? Então é só para pontuar esse ponto. Roberto? O que eu ia falar, você já falou. Então não tem problema. Eu achava importante a gente pontuar essa questão de não julgar. Nós não temos essa prerrogativa, nem temos esse direito. Não cabe a nós julgar ninguém. Tá? Tem um ditado indígena que diz o seguinte: antes de você emitir um juízo sobre mim, ande 2 semanas com os meus mocassins. Tá? Então, não é nossa função julgar. Tá? Quando a gente vê o sofrimento do próximo, o que a gente puder fazer para auxiliar em sentido amplo, às vezes não é só passar a mão na cabeça, cada momento é uma atuação diferente, né? A Ana sempre esclarece isso, a gente deve auxiliar com a nossa intuição. Às vezes um precisa de uma palavra de conforto, às vezes o outro precisa de uma palavra um pouco mais severa. A intuição vai dizer naquele momento o que a gente precisa dizer. Mas é muito importante não estabelecer um juízo, que não é atribuição nossa. Cada um que olhe para o seu umbigo, por favor. É isso que eu queria falar. Ana Luísa, você gostaria de complementar essa ideia? Olá, com certeza. Eu achei muito interessante isso que o Roberto falou, ele disse, cada um olhe para o seu umbigo, mas também não esqueça de olhar para o outro. Porque hoje o ser humano está olhando muito para o próprio umbigo e esquece do olhar para o todo, né? Uma outra alusão que eu estou querendo fazer, né? A alusão que eu falei de olhar para o próprio umbigo é de não ficar apontando o dedo, né? Eu sei, claro que... O que você está querendo dizer é de você se interessar pelo outro, não é, Ana? Isso, exatamente. Isso é o verdadeiro amor. Não da boca para fora, se interessar de coração mesmo, procurar o próximo, né? O olhar para o próprio umbigo é você não apontar o dedo, né? Olhar Sim, sem dúvida. Mas eu quis fazer um pouquinho assim, meio brincando, porque hoje as pessoas comentam isso, né? O fulano só olha para o próprio umbigo, num sentido do egoísmo, né? Também se usa muito essa fala, né? No sentido, cada um hoje em dia só olha para o próprio umbigo, não olha o que está em volta. E hoje a gente vê muito isso, né? No coletivo, né? Vamos dizer assim. Eu gostei muito disso, do não julgar, e também essa questão de falar da morte, né? As pessoas têm muito medo da morte, por que será? Né? Algo lá dentro delas, né? Grita lá dentro. Por que esse medo da morte? Nós já morremos tantas vezes, já voltamos tantas vezes aqui. E a morte não é castigo, né? Porque hoje a gente vai vendo tantas coisas acontecendo, tantas calamidades, e para alguns a morte está chegando porque é a hora que ela tem que ir. O acontecimento em si não é o primordial. Acontece aquele momento, aquela situação se faz e ela vai, né? E para ela, às vezes, é um grande auxílio, e a morte é apenas um caminho. Nós vamos sair daqui e continuar percorrendo o nosso caminho, encontrando ainda com os nossos frutos, com as nossas obras em outras paragens. O importante, né, no ser humano é que ele leve permanentemente esse anseio dentro dele, né? É esse anseio espiritual constante, essa busca constante, esse anseio permanente que tem que existir, né? E, realmente, como o Calil falou, essa questão do raciocínio, eu gostei muito da imagem que ele fez, que o Mário falou e ele complementou, que aí o ser humano achou tão interessante o seu raciocínio, né? E foi aí todo o descalabro humano, porque aí se achou tão interessante, tão importante, eu sei me virar sozinho, né? Só que raciocínio é ferramenta, como disse o Roberto,
né? É uma ferramenta na matéria, ele não tem capacidade de intuir, ele não tem capacidade de receber as imagens poderosas que um espírito humano é capaz de receber, né? Ele receber imagem, receber inspirações, receber intuições, auxílios, isso provém para o espírito, isso vem para o espírito é que tem que determinar isso. E imagina que maravilha seria esse mundo, aliás, não acho, para mim até não dá nem, eu tento às vezes tentar imaginar que maravilha seria esse mundo, que maravilha seria esse final para o espírito humano, se nós estivéssemos todos caminhado corretamente, amadurecido, e hoje estaríamos plenos para voltar, né? Então, que quantas coisas maravilhosas podiam ter sido criadas nesta terra. Essa terra poderia ter se transformado num paraíso terrestre, né? Quantas coisas boas, fortes e maravilhosas teríamos construído. E exatamente a construção partiu daí o erro pela vaidade, e aí começou a ter cobiças, começou a ter interesses puramente terrenos. E isso foi levando a esse grande descalabro que a gente vive hoje, né? E que eu espero que com todas essas vivências, que isso amoleça, né, esse muro imenso que está em torno do espírito, que isso possa ir quebrando e amadurecendo de dentro para fora em cada um, porque realmente isso é um trabalho unicamente individual, é de cada um, e os juízos realmente se processará para cada um em um determinado tempo, numa determinada época, é para cada um, com toda certeza. Então, a morte nada mais é que uma passagem. Então, não podemos achar, fulano morreu porque estava na hora dele morrer, né? Outros morrem dormindo, outros morrem de milhões de outras coisas. Né? Mesmo porque, né, Ana, a pessoa, não quer dizer que a pessoa morreu, que o juiz acabou para ela, né? A pessoa continua passando por esse processo depois também, né? A vida na matéria fina continua, e o juízo lá continua também, não tem... Exatamente. É muito bom, né? E é importante entender isso, né? Muito importante, porque senão vem aquele julgamento, né? E morreu, né? Não, morreu porque estava na hora dele morrer. É um acontecimento que vai levar realmente muitas pessoas. No juízo final, nós vamos cada vez mais assistir isso, né? Nos acontecimentos. Várias pessoas sairão da Terra, mas elas precisam sair da Terra. Todos nós um dia precisaremos sair daqui. Lógico, então, porque não é a meta nossa aqui, a nossa meta é aqui. O importante é como nós já vamos sair daqui, né? Que anseio estamos levando, que reconhecimento. Esse é que é o ponto importante, né? É isso, então. Muito bem, Ana. Eu gostaria de complementar aquela conversinha do Calil, aquele assunto que ele levantou ali do analista, que não sabe por que o paciente sarou, né? Outro dia eu estava pensando a respeito das questões psíquicas, né? Muitas vezes você tem algum problema pessoal e, com o passar do tempo, um dia você, de repente, não tem mais aquele problema. Problema psíquico mesmo, alguma coisa, um medo, ou seja lá o que for. Eu falo até de vivência própria. E, de repente, você não tem mais aquilo ali. Aí perguntam para você, o que você fez para vencer esse seu problema? Não sei. Eu não faço a menor ideia, né? E aí, essa semana mesmo, aliás, eu estava pensando a respeito desse assunto e cheguei a uma possível solução. Eu acho que essas coisas, muitas vezes, estão ligadas a fios kármicos da gente, a coisas que a gente tem que, de alguma maneira, resgatar, né? E aí, a gente resgata isso. E, às vezes, nem fica sabendo que esse resgate referia-se àquele problema que você tinha. E daí você não tem mais o problema. Você não sabe por quê. Na verdade, o que aconteceu foi que você, de alguma maneira, resgatou os fios que causavam aquele seu desconforto anímico, ou seja lá o que for, e agora você não tem mais, entendeu? Então, nada como a boa vontade para seguir o caminho correto, que ela vai pagando as dívidas que você tem, né, e você vai poder chegar no final do juízo, né, ou seja, naquele momento em que vai ser o seu ponto de inflexão ali, que seria a sua prova final já preparado, né? Não é falar, amanhã a prova, não estudei nada, tenho que sair correndo. Não, você já vem estudando, já vem se preparando, a prova final vai ser tranquila, né? Então, acho que esse é um ponto. E, de todo jeito, o juízo, como acho que até o Roberto pontuou no começo, ele não é
o fim, ou seja, não acabou o juízo e aí morreu todo mundo, a humanidade encerrou, apagou a luz da Terra, não é nada disso. Ou seja, passado essa fase de juízo, essa fase de maturação, né, o ser humano ao ser humano ainda foi dado o que é conhecido como o reino do milênio, que é uma época onde as pessoas poderão ainda se melhorar, né? Ou seja, fazer um trabalho em si. Claro que vai poder fazer esse trabalho e viver o reino do milênio quem passar pelo juízo, né? Ou seja, quem passar naquele do cabrito e do cordeiro lá, do Roberto, né? Ou seja, se você ficar do lado ou do joio ou do trigo, né? Fazendo essa alegoria, né? Você passando, você vai ter essa oportunidade. E, obviamente, você não vai necessariamente passar pelo juízo nesse corpo, né? Você pode ter morrido, ido para o além, ido para o mundo mais fino, e, de repente, lá pelo tantas no reino do milênio, eventualmente está encarnado novamente aqui na Terra para aprendizado, ou o aprendizado pode ser também no mundo fino, né? Ou seja, tem as várias possibilidades aí. Eu só complementando, você comentou ali do medo, né? Muitas vezes também aquele medo está embutido no íntimo da pessoa, que ela não sabe de onde vem também, né? E esse é um receio que às vezes a pessoa tem, assim, no sentido que ela não sabe de onde que vem, e é algo que pesa às vezes na alma dela, alguma coisa que ela precisa resolver no seu íntimo. Então, só a pessoa com a intuição, buscando, com a boa vontade, como você comentou, para poder ter coragem suficiente de ir a partir de um determinado ponto e vivendo e aprendendo, né? E aquele medo lá, porque se você dá larga para esse medo, para esses pensamentos que chegam a isso, você se conecta. A gente já falou disso em outras mesas, né? Você acaba se conectando com isso e vai atraindo aquilo, e aquilo vai pesando em você. Na verdade, você tem que ter justamente a boa vontade de executar, de agir dentro das leis, buscar aprender, ter humildade para poder aprender também, né? E aí, a partir daí, esse medo aí vai sumindo e você vai ganhando confiança no lugar desse medo, né? E essa confiança vai te guiando para frente, né? Para passar por esse processo todo, e aí, no sentido do caminho do reino milênio aí que você comentou. Legal, Max. Obrigada. Roberto? Bom, eu queria fazer uma observação. Antes, o Mário falou do reino do milênio, que vai ser um reino de paz, né? Eu só queria fazer uma observação, que essa paz vai ser imposta, ela não vai ser presenteada, ela vai ser forçada, porque, de outra maneira, os seres humanos não atuam da maneira certa, pelo menos até agora demonstraram isso, né? Então, também é um outro conceito que normalmente se tem de uma maneira não muito correta. O medo tira as forças, mas ele é um sentimento da época atual. Ele pode até ser útil se a gente não deixar ele crescer e ele servir para a gente se movimentar espiritualmente, tá? Então, o medo pode ser um fator bom para a pessoa se mexer espiritualmente, né? Ora, se ela se deixar envolver pelo medo, passa a atrair formas de medo, fúrias e tudo, ela fica completamente transtornada e aí não vai conseguir se elevar espiritualmente. Eu queria abordar um assunto bastante importante. Nós falamos dos acontecimentos que estão se avolumando. Existe um pessoal trabalhando contra os efeitos disso que é desejado. O que é desejado? Que esses acontecimentos façam a pessoa refletir, forcem ela a pensar em si mesma, que façam ela se mexer espiritualmente, que ela procure em compreender o funcionamento das leis que regem a criação, que procure adaptar a sua vida de acordo com essas leis, se inserir nessas leis, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas intuições. É esse o objetivo do incremento dos acontecimentos do juízo. Agora, tem a turma do contra, que são os apaziguadores, né? É o pessoal que fala, não, essa epidemia já teve várias, né? Terremoto está cheio de terremoto, né? A ciência resolve isso, o dinheiro resolve, né? Calma, não é assim não. Esse pessoal faz as pessoas que estão prestes a despertar voltar a dormir espiritualmente. É péssima essa atuação. Uma coisa é você transmitir serenidade, confiança na atuação das leis, né? Segurança de que tudo que acontece tem a justiça e o amor por trás. Isso é uma coisa. Outra coisa é você agir como um apaziguador, que você
faz o espírito humano voltar a esse sono de chumbo de 1000 anos, né? Então, é esse aspecto que eu queria falar. Eu acho que o Max também vai falar sobre a questão... Que esse momento da ciência e tudo mais, a gente vê muito, atualmente, né, no dia de hoje, já de algum tempo para cá, né, o pessoal colocando todas as apostas, as fichas, né, de hoje em dia, na ciência, porque a ciência vai resolver todos os nossos problemas, então o ser humano vai despreocupadamente agindo, fazendo suas ações em relação a toda a criação, e a ficha no futuro, vai pagar no futuro os créditos que vão cair depois lá, a ciência resolve, né? E não é bem assim, porque assim, a ciência hoje, ela, infelizmente, é só um aspecto do raciocínio. Ela é muito útil, né? Só que ela precisa um pouco de condução da intuição, que hoje a gente não tem, né? O ser humano precisa da intuição para poder ter o equilíbrio entre o raciocínio e a intuição na matéria, é o equilíbrio ideal, né? Então, a ciência precisa desse equilíbrio da intuição para poder atuar com harmonia na criação, né? Se você coloca tudo muito desequilibrado para um lado só, esse desequilíbrio acaba gerando um problema também, né? Você vê muitas vezes essa aposta toda na ciência, e a ciência no caos, na parte crítica, assim, num evento muito convolucionado, que às vezes você está passando por algo que você precisa de uma urgência de reação, não se tem, porque todo trabalho científico, de modo geral, você tem coleta de dados, você tem trabalho, pesquisa, vai lá, analisa, volta, faz novamente a pesquisa, verifica e tal. Então, isso demanda tempo, muitas vezes 1 ano, 10 anos, você tem de médio a longo prazo, nunca é uma reação muito rápida, né? E no momento, às vezes, o que a gente sabe é que a intuição traz essa coisa de momento, ela vem uma imagem, automática ali, e logicamente que a partir desse momento, aí você tem a ciência para te dar o apoio, né, o raciocínio para te dar o apoio desse processo, né, nesse processo que você está passando. Então, sem esse equilíbrio da intuição, a gente não consegue passar por esse processo assim de... Não adianta tentar apostar tudo num lado só, que não vai. Você precisa da intuição para ganhar um equilíbrio e você viver de forma harmoniosa com a natureza, com as leis da criação e tudo mais. Legal, Max, muito obrigada. A gente já está se aproximando aí dos nossos minutos finais, vamos começar a fazer os nossos encerramentos aqui na mesa. Eu queria trazer, encerrando a minha fala, trazendo um complemento ao que o Roberto falou na questão dos apaziguadores, né? Porque, de novo, voltando o olhar para o tempo atual, para essa semana, né? Algo que também aconteceu comigo e me chamou muita atenção. Eu vi muitas pessoas numa ânsia de que elas não poderiam parar, que tudo deveria, que pessoas que estavam presas em casa agora nessa época, né, que elas deveriam se ocupar com tudo que elas pudessem, então assistir todos os filmes, ler todos os livros, fazer todos os cursos e ocupar a mente, para que elas não se deixassem levar pelo que está acontecendo e também para que elas, de alguma forma, saíssem fora desse momento atual que a gente está vivendo, né? E eu achei interessante porque logo depois eu comecei a receber outros conteúdos, né? O WhatsApp ficou pulando dias e dias, né, a fio, e aí eu recebi os outros conteúdos e eu achei um conteúdo muito bom que falava assim, calma, tá tudo bem, as coisas não estarem funcionando como elas estavam, né, não tá tudo bem, mas você não precisa, agora que você está num momento diferenciado da sua vida, né, você não precisa ir correndo, fazer um MBA pela internet, né, enfim, você pode tá tudo bem você ter o seu momento para sentir o que está acontecendo, ter o seu momento para se estabilizar, para se situar, se você estiver sentindo tristeza, né, para você acolher essa tristeza e olhar para ela, se você estiver sentindo medo, tá tudo bem você olhar para si mesmo nesse momento e você não ser obrigado a se distrair novamente. Então, é lógico que é super importante que todas as pessoas tentem levar uma vida dentro da normalidade, daquilo que elas conseguem
como sendo bom e frutífero e que leve à atividade, né? Mas a gente tem que entender, às vezes, que situações externas, elas são um presente, não pelo que está acontecendo, né? Mas do que é possível você enxergar nesse momento, daquilo que você não estava vendo, do que é possível você tratar nesse momento que você não estava tratando, do que é possível você olhar algo que você estava evitando e agora você é forçado, de repente, a olhar, né? E isso, mais uma vez, a gente esbarra de novo naquela questão do raciocínio e da intuição, né? Porque eu achei engraçado, porque a gente até estava comentando de um áudio de WhatsApp que a pessoa estava irritada, que ela não aguentava mais receber orientações, né? Uma avalanche de orientação. Faz isso, faz aquilo, agora entra, sai, agora faz, agora vira de ponta cabeça, passa o sabão, tira o sabão. E a pessoa estava entrando numa síncope, porque ela, de tantas opiniões, então, aí de novo, né, a importância de, lógico, ouvir as opiniões das pessoas qualificadas, mas também ouvir essa intuição para viver o seu momento, acima de tudo. E para encerrar, uma coisa que eu acho que é importante ter pontuado aqui, né, que o juízo, ele foi causado pelos seres humanos. Se fala religiosamente, né, da ira de Deus sobre a humanidade, mas se esquece que isso é simplesmente uma tradução para se falar de karma, né? A ira de Deus não é arbitrária, a ira do Criador não é arbitrária, ela cai do dia para a noite em cima de uma pessoa com quem o Criador se desagradou. Ela é um efeito, novamente, automático de um processo que ele é causado a todo momento por meio da lei da ação e da reação. Então, o que a gente faz retorna, e essa ira são os efeitos tenebrosos do que nós mesmos fizemos, né? E eu até estava pensando em termos históricos, né? Quantas atrocidades a humanidade cometeu, quantas atrocidades com o seu próximo. E quando a gente fala atrocidade, a gente pensa na história só, né? Uma batalha foi uma atrocidade, né? Isso aqui foi uma atrocidade. Não. Se você se aprofunda em história, em costumes de épocas passadas ou até mesmo recentes, a falta de amor com o próximo foi a marca da história da humanidade. Nas famílias, né, sabe? Se você olha certas histórias de famílias que eram da realeza, era comum alguém acordar e não gostou, cortava a cabeça do irmão. Outros que faziam casamentos arranjados, a maior sorte de abusos econômicos, físicos, enfim, tudo isso que aconteceu, alguém fez, né? A humanidade fez. E quem era essa humanidade, se não nós mesmos, em épocas passadas? É por isso que nós não podemos julgar, e nós falamos que nós não podemos julgar, porque a gente julga olhando como a gente está hoje para o próximo, como ele está hoje. A gente esquece que essa humanidade que causou tudo isso, nós também estávamos lá. E poderíamos ter causado justamente o que hoje a gente critica. Isso numa leitura kármica, né? Então, mais uma vez, o juízo ele é causado pelo ser humano. E, por fim, também acho que, se alguém quiser complementar, mas ele era um processo que ele não precisaria ser assim, e ele está sendo assim por acúmulo kármico, totalmente justo, do que está acontecendo com a humanidade. O período de maturação que a gente falou lá no início, de que a coisa vai pressionando e vai se transformando, e vai borbulhando, e vai fermentando, a ideia era sair naturalmente, depois do período todo de evolução da humanidade, uma humanidade mais enobrecida, evoluída. Como isso não aconteceu, o juízo se processa desta forma, por conta do próprio estado da matéria dos seres humanos durante essa fermentação, porque senão seria um processo totalmente diferente. O que acontece lá na época das profecias é que já naquela época todas essas barbaridades já estavam sendo cometidas. Quando a gente vê na Bíblia, né, na época dos 10 mandamentos, eles vieram naquela época, os 10 mandamentos, porque já estava tudo indo muito mal. Então, precisou desse esforço de vir uma lei escrita que falasse, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Já naquela época, já estava tudo errado. Então, a gente entende por que as profecias do passado já vinham desenrolar kármico nefasto do que já estava se formando há milênios. Então, com aqui eu encerro. Gostaria de chamar, então, quem gostaria de fazer o seu encerramento, Max? Aproveitando que você falou aí a questão da intuição, né?
Também a pessoa não consegue intuir se ela estiver afogada em pensamentos, né? Então, a pessoa precisa acalmar um pouco a mente, porque o cérebro, ele emite, para você receber, você tem que parar de emitir um pouco. Então, o silêncio é importante, é como você comentou, né? Às vezes a pessoa precisa ficar um pouco em silêncio, mais para poder intuir. Só que também, assim, aproveitando o ensejo, o pessoal não pode ficar parado, não sei o que, não, mas a gente pode ter um grande movimento espiritual, não precisa ficar, você pode ter estar parado fisicamente, materialmente ali alguma coisa, mas movimentando-se espiritualmente, intuindo, né? E aí seria a minha conclusão falando nesse sentido, assim, para o juízo, né? A gente não ficar acomodado, ou seja, pega esse anseio que existe, isso que está, né, borbulhando no íntimo, né? Buscar, ir atrás, pesquisar, saber mais sobre esse processo do juízo, né, e ir atrás e tentar compreender um pouco melhor, porque a gente falou aqui alguns minutos, né, e tem muita coisa, assim, que pode acontecer, e também aprender as leis da geração, como é que eu me coloco dentro dessa lei, né, como é que eu passo por esse processo todo que está acontecendo no juízo. Cada um vai ter que achar a sua maneira, não tem jeito, porque o juízo é individual, né, não tem como ter uma receita para, faz isso porque isso serve para todo mundo, né. Cada um tem o individual, logicamente, você buscando se enquadrar nas leis, né? Aí, como é que você vai se enquadrar? É cada um por si, você vai ter que achar o seu jeito, porque ninguém sabe o que cada um passou, o que cada um tem de reciprocidade para lidar. Então, é você que tem que buscar, mas assim, não pode deixar esse anseio se apagar, né? Deixa esse anseio, busque movimento espiritual. Esse seria meu recado aí para a gente se encerrar mesmo. Legal. Mário Sérgio, Calil, fala. Pode ir primeiro, Mário, fica tranquilo. Mário, você está com o microfone fechado. Tá bom, falo eu então. Bom, eu usei o livro Os Primeiros Seres Humanos, de Rosélis von Sas, editado pela Ordem do Grau na Terra, como referência aqui das minhas colocações. Eu recomendo fortemente esse livro para quem quiser entender como chegamos aqui, por que chegamos aqui, né? Além da mensagem do Grau de Abdrushim, obviamente, que contém todas as explicações, né? Mas Rosélis von Sas, nesse livro, nos aborda a questão da vinda do ser humano. Eu gostaria de terminar, então, a minha fala apresentando aqui o último trechinho desse livro, que chama-se Ecoam as Trombetas do Juízo Final. A Terra, o planeta outrora tão irradiante, segue hoje lentamente, como que oprimida pelo peso das trevas, sua órbita. Suas cores parecem como que apagadas, e as vozes cuja jubilosa alegria de vida sempre se elevavam para a luz, como um hino de agradecimento, silenciaram. Sob a influência do ser humano de raciocínio, a Terra tornou-se um reino sombrio, um reino da maldição. Dela, nenhuma melodia se eleva mais. Apenas brados de alarme e lamentos vibravam até há pouco na atmosfera. Hoje, podem ser ouvidos também outros sons prometedores que seguem pelas ondas do ar, despertando esperanças em todos os reinos da natureza. A libertação se aproxima, a libertação de todo o mal. Ecoam as trombetas do juízo. Felicidade e alegria voltarão novamente, pois os seres humanos estão sendo julgados. Sim, felicidade e alegria, banidas pela má vontade humana, novamente reinarão sobre o escolhido astro de seres humanos, a Terra, e as melodias jubilosas dos entes da natureza soarão pelos ares, como outrora, quando envolviam os jovens seres humanos com todo o seu amor, protegendo-os. E o ser humano? O ser humano continuará existindo, contanto que ele seja aquilo que deve ser e que sempre deveria ter sido, um ser espiritual. Também tenho palavras aqui de fechamento, pensando nessa questão da fermentação que a Caroline falou, que essa fermentação possa transformar vocês em um bom vinho e não em vinagre,
Por mais que o segundo tenha a sua serventia, a gente não brinda a vida com salada. Brincadeira, essas não são minhas palavras de fechamento, mas eu pensei nisso daí mesmo, porque quem mandou aquele áudio de besterol ali no grupo fui eu. Porque eu achei que fazia sentido dessa questão da gente escuta tantas coisas e a gente fica um pouco perdido se a gente não tem uma referência um pouco mais firme. Que aí volta para uma questão do ponto que a Caroline disse, como é que você se pauta com tanto sofrimento, com tantas coisas acontecendo. Também tem outra citação bíblica falando de você construir a sua casa em cima da rocha, em cima do que é firme, em cima daquilo que consegue subsistir. Se você realmente constrói a sua casa ali, põe todas as suas fichas em cima daquilo ali que é muito mole, em cima da areia, você realmente vai embora na primeira subida, aí, na primeira ressaca, né? E pensando nessa questão de transformação, de oportunidade que a gente tem para se transformar interiormente, graças à vivência. Eu tenho aqui separado um trecho que eu gostaria de ler, da Luz na Verdade, de Abdrushim, da dissertação O que separa hoje tantos seres humanos da luz? Está certo quando as igrejas dizem que Deus perdoa tudo, e que perdoa realmente. Muito ao contrário dos seres humanos que, mesmo quando alguém tem expiado uma insignificante culpa, insistem em desconsiderá-lo continuamente. E com tal espécie de pensamento, sobrecarregam-se duplamente por não agirem nisso segundo a vontade de Deus. Aqui falta justiça no amor dos seres humanos. Os efeitos da vontade criadora divina purificam cada espírito humano de suas culpas através das próprias vivências ou por meio de voluntária correção, tão logo ele se esforce para cima. Saindo dessas mãos da matéria, de volta ao espiritual, encontrar-se-á então puro no reino do seu Criador, ficando sem importância o que houver errado antes. Encontrar-se-á tão puro como aquele que nunca errou. Antes, porém, terá de percorrer o caminho regido pela atuação das leis divinas, e nesse fato é que se encontra a garantia do perdão divino, sua graça. Então, para aqueles que têm a vontade sincera, não desistam. Bom, eu poderia colocar agora minhas palavras finais, e sobre o que a Carol falou, né, dessa quantidade de informações no WhatsApp, eu recebi uma imagem que eu achei formidável. Um desenho, né, de um ser, assim, só um desenho, né, de uma pessoa sentada em posição de meditação, com as mãos assim, e dizia o seguinte: se você não pode ir lá fora, vá para dentro. Quer dizer, então, vá para dentro de si mesmo, né? Aproveite este tempo para realmente refletir sobre sua vida, sobre muitas coisas, e tudo que vai acontecendo provoca todo esse turbilhão mesmo dentro de nós, né? E quando o Mário falou, acabou de ler sobre a intelectualidade, sobre o júbilo, eu só desejo o seguinte: que todos nós possamos estar nesse momento de júbilo, que nós possamos realmente ultrapassar tudo e que possamos merecer estar novamente nesse momento de júbilo, despertos, amadurecidos e com muita gratidão. É o que eu desejo a todos nós. Obrigada, Ana Luísa. Roberto, Max, gostaria de fazer seu encerramento? Não, Roberto? Você já falou. Né? Então tá. Bom, eu só queria dizer o seguinte, que a conclusão do juízo não significa o fim do mundo, mas sim o fim do mal no mundo. Esse vai acabar. E eu queria concluir minha fala ainda falando sobre os apaziguadores, de um trecho que eu retirei da mensagem do Grau de Abdrushim, Na Luz da Verdade, publicado pela Ordem do Grau na Terra. É um trecho curto, diz o seguinte: a humanidade não deve inquietar-se, é a ordem de hoje. Não, porém, por amor à humanidade. Pelo contrário, apenas por medo de que as criaturas humanas pudessem apresentar exigências às quais ninguém mais seria capaz de enfrentar. Muitas vezes, sim, as tentativas de tranquilização são toscas, de forma que apenas uma humanidade apática
pode ouvir isso silenciosamente numa insensibilidade como hoje impera. Isso, porém, é um trabalho hostil contra a excelsa vontade de Deus. Ninguém se esforça por reconhecer e dizer. Deus quer que os seres humanos reconheçam essas advertências que, falando nitidamente, se encontram nos acontecimentos progressivos. Eles devem acordar do seu leviano cochilo espiritual, a fim de que, refletindo, tomem ainda em tempo o caminho de volta, antes de se tornar necessário que todo o sofrimento que atualmente ainda podem ver em seu próximo tenha de atingi-los também. Revolta contra Deus se dá por parte de todos aqueles que queiram impedir isso mediante pronunciamentos tranquilizadores. Era esse o recado final que eu queria dar nesse assunto. Carol. Nós agradecemos, então, a participação de vocês ao longo de todo esse ciclo de mesas virtuais. Mais uma vez, lembrando que quem ainda não está inscrito no canal pode se inscrever. Quem ainda não conhece os conteúdos no nosso site também pode ir para lá, vai encontrar muita coisa interessante. Então, aqui nós nos despedimos momentaneamente desse conteúdo da mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana e aguardamos que vocês continuem em contato conosco para futuros conteúdos e debates que nós fizermos, então, assim que possível. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada pela audiência e pela participação. Boa noite.